Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer falar com você novamente e você é bem-vindo a esse canal de estudos bíblicos, curiosidades, exegese do Antigo e Novo Testamento, devocionais e até pregações, sempre com o intuito de levar a palavra de Deus para a sua vida. Desta vez nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito curioso, que é o galo cantou mesmo? Ali no texto de Mateus 26:34, onde diz: E disse-lhe Jesus, falando para Pedro, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A pergunta é, era um galo uma ave ou era outra coisa que a tradição ou alguma história poderá solucionar? É isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. É uma pergunta antiga que me foi feita, mas eu estava deixando outros assuntos como em primeira mão, dando prioridade para outros assuntos, e esse assunto, essa pergunta foi ficando, mas hoje chegou o dia de gravar um vídeo respondendo a esta pergunta. Antes de tecermos maiores comentários, eu convido você, se não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva e também aperte o sino das notificações, deixe também o teu like para apoiar o trabalho que estamos fazendo aqui no YouTube. Muito bem, eu já tenho lido então o texto de Mateus 26:34, ainda é dito em Marcos capítulo 14, verso 30, em Lucas 22, verso 34, João capítulo 13, versículo 38 e João 18, 27. Então vocês perceberam que esse assunto de o galo cantou é referido nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, e ainda no escrito joanino. Então, nos 4 evangelhos, nós temos referência a essa questão do cantar do galo. Bom, vamos fazer uma exegese no texto grego para saber se é galo mesmo, tá? Pelo menos no que tange ao texto. A palavra alector do grego quer dizer um galo, uma ave. Até aí, tudo bem. A palavra cantar é do grego foneu, que quer dizer emitir um som ou também ressoar. Então, foneu cabe a tradução de emitir um som ou ressoar. Pode ser de um animal, pode ser de um humano, ou pode ser de um instrumento musical. Foneu cabe em todas estas áreas. Mas, queridos, nem só de exegese, nem só de etimologia de uma palavra que se vive a hermenêutica. A hermenêutica, que é a ciência de interpretar os textos, ela nos ensina que o estudante da Bíblia, o pesquisador, o biblicista, ele precisa respeitar todas as nuances que um texto traz. Muitas das vezes, a gente não vai se apoiar só na etimologia de um texto, de uma palavra. Nós dependemos da geografia, da história, da tradição e da cultura inserida em um texto bíblico. Pois bem, aqui na cultura e na tradição que nós vamos solucionar o problema. Até porque o termo alector, que é galo, pode ter um sentido aqui figurativo. E por isso que o pessoal aí do grego e do hebraico às vezes tem que entender que nós só na etimologia não resolvemos a interpretação de um texto, porque tem questões culturais e históricas por trás do texto utilizado.
pode ter uma figura de linguagem, enfim, todas estas questões cercam a interpretação de um texto. Bom, vamos começar pela tradição rabínica. A Mishnah, no Tratado de Baba Kama 7.7, diz que era proibido criar galinhas em Jerusalém por causa das coisas sagradas, por causa dos sacerdotes, das ofertas. Então era proibido, segundo essa tradição rabínica, que se criassem galos, galinhas dentro da cidade de Jerusalém, mas comumente aceito também nas dependências, nas cercanias do templo. Tá? Então nós temos esta informação que é digna de nota. Ademais, queridos, agora percebam a questão aqui cultural do Evangelho de Marcos. Olha o que Marcos vai registrar. Vale lembrar, meus amados, que Marcos é comumente aceito por Clemente de Alexandria e também por Irineu, que Marcos deva ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. Eu sei que outros autores dizem que foi Mateus, mas boa parte diz que foi Marcos. E Marcos, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, mas ele foi um seguidor do apóstolo Pedro, e inclusive Eusébio de Cesareia explica e conta isso na sua obra, que Marcos era um seguidor de Pedro e ouviu de Pedro as experiências dele, visto que Pedro era, assim, um testemunha ocular dos milagres, das narrativas acerca do ministério do Senhor Jesus. Então o Evangelho de Marcos é praticamente quase que um Evangelho de Pedro, tá? Ainda que Marcos o registra. E Marcos, quando ele escreve para os romanos. E inclusive Irineu e Clemente de Alexandria arriscam dizer que foi até de Roma que Marcos escreve este evangelho. Bom, deixando essas questões de lado, é sabido por todos os estudiosos que o evangelho de Marcos, ele é rico numa expressão chamada latinismo, tá? Latinismo. O que é latinismo? É colocar no evangelho termos latinos, dentre os quais legião, por exemplo, centurião, denário, e agora nós temos flagelos, que é o açoite, e também galicinium, que é o canto do galo. Aonde está escrito isso? Vamos ler aqui então em o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35, registrado as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, olha só, marque aí, se à tarde, se à meia-noite, tá? Ou se no cantar do galo, ou se pela manhã. Então você anote aí essas informações, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Perceba que Jesus diz 4 expressões, repetindo, tarde, meia-noite, cantar do galo ou pela manhã. Jesus estava falando isso, e Marcos registra, dentro de um contexto romano, visto que é sabido de todos nós que naqueles dias, Jerusalém estava sob domínio do Império Romano. Então, o que Jesus estava colocando ali era, na verdade, um cômputo romano acerca das 4 vigílias da noite. Eu não vou falar do horário do dia, que isso pode ser tema para outro vídeo, mas vou me deter nas 4 vigílias da noite que os romanos computavam. Até o cômputo judaico
falava de 3 vigílias, mas o cômputo romano era de 4 vigílias. A primeira vigília, que em latim, o termo latino, o termo romano era prima vigília, ela ia das 18 horas até as 21 horas. Essa vigília era chamada vigília do entardecer. A segunda vigília é chamada de segunda vigília, que ia das 20 horas à meia-noite, e também apelidada de a vigília da meia-noite. E temos a terceira vigília, que era chamada a tertia vigília, que ia da meia-noite às 3 da manhã, também chamada primum galicinium, primum galicinium, galicinium quer dizer a vigília do cantar do galo. E a quarta vigília, a quarta vigília das 3 da madrugada até as 6 da manhã, chamada a vigília do amanhecer. Agora, pessoal, a palavra galicinium, tá? Era uma expressão usada para o toque da corneta. Opa, olha que informação! A expressão latina galicinium era a expressão usada para o toque da corneta, que avisaria o anúncio da troca do turno da guarda romana que ficava na Torre Antônia. Olha que informação, repetindo, porque aqui está a espinha dorsal deste vídeo e a solução do problema, tá? Então, às 3 da madrugada era tocada a corneta, não que não fosse em outros momentos, mas anunciava a chamada vigília da vigília do cantar do galo, né, como já expliquei anteriormente, anunciando a troca do turno dos soldados, tá? Tocada a corneta, anunciando na Torre Antônia a troca do turno dos soldados romanos. E ele, inclusive Barclay, vai dizer, tá? Vai dizer mais à frente, William Barclay, que vai dizer que como os galos cantavam, né? Como era tido no mundo a cultura de os galos cantarem na madrugada, então eles apelidaram esta vigília do tocar do cântico do galo, mas o galicinium, na verdade, era a corneta do soldado romano, repetindo, frisando, para memorizar, avisando a troca do turno dos soldados romanos. Olha que informação. Mas o Evangelho de Marcos 14:30 vai dizer, Jesus falando, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Então, Jesus estava querendo dizer que naquela mesma noite, em 2 trocas de guarda, Pedro o negaria. E foi o que aconteceu, tá? Então não esqueça disso. Plínio o Velho, de 23 a 79 depois de Cristo, historiador, registra exatamente isso, tá? O galicinium era o canto do galo, que era a troca da guarda romana. Não esqueça o fato desse historiador registrar isto. Charles Champlin, os seus escritos corroboram esta informação de Plínio e também da guarda romana. William Barclay, como eu já citei, ele diz em seus escritos que não havia galinheiro nas dependências do pátio do sumo sacerdote. Não havia, por causa dessa tradição rabínica, tá? De proibir a criação de galos e de galinhas nas dependências do templo, nas cercanias, no pátio do sumo sacerdote, na Jerusalém antiga,
tá? Então fica esse registro, então que era aqui mais um latinismo de Marcos, trazendo sempre expressões latinas. Inclusive Barclay vai dizer que ao final de cada troca de vigília havia o toque das cornetas, tá? E ele diz aqui o seguinte, tá? Jesus estaria identificando a hora exata da última negação de Pedro, segundos antes das 3 horas, segundo antes das 3 horas da manhã, quando ocorreria o Galicínium, Pedro estaria negando ao Senhor Jesus. Então não era o toque de ou melhor, o cântico de uma ave, de um galo, mas sim um toque militar da corneta do soldado romano, tá? Fica aqui esta nota, até porque já registrado, a tradição rabínica não admitiria criação destas aves no pátio do sumo sacerdote, nas cercanias do templo. Então tem toda aqui uma tradição, escritos de Plínio, de Barclay, de Champlin, toda uma explicação em torno desse texto, a tradição rabínica, como eu já citei anteriormente, corroborando esta explicação de que não se tratava de uma ave, e sim de uma corneta. Onde era ressoado o aviso para a troca da guarda dos soldados. Tá bom, meus amados? É claro que a tradição católica não vai dizer isso, que se tratava de uma ave, mas eu sei que sempre que eu gravo um vídeo aqui, eu estou sujeito a críticas, e eu estou sujeito que nem todos concordam com isso, mas esta é a minha opinião particular também, de que não se tratava de uma ave, mas segundo o que eu já expliquei aqui para você do cômputo romano, das próprias palavras de Jesus, tarde, meia-noite, cantar do galo e pela manhã, Jesus está falando das 4 vigílias romanas. Citei aqui a Mishnah, que proibia a tradição rabínica de criar aves naqueles locais. Enfim, todas estas informações de Barclay, de Champlin, do cômputo romano da vigília da noite, são informações que me convenceram, tá? Então eu também creio nisto, de que não se tratava de uma ave, mas se tratava da corneta de um soldado romano chamado Galicinium, avisando a troca da guarda que ocorria ali na Torre Antônia, avisando os soldados. Era isso que se referia. Então, em 2 períodos de troca de guarda, Pedro negou Jesus. Tá bom, meus queridos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aqui não é a última palavra. Eu respeito opiniões contrárias. Às vezes acontece de alguém nos comentários opinar contrariamente e eu nunca fui mal educado. Eu aceito numa boa, mas eu trouxe aqui todas estas literaturas, todos esses escritos, opinião de vários outros autores, escritores que eu nem coloquei aqui para que o vídeo não fique muito longo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sino das notificações. Também conheça nossos cursos online de escatologia, módulo 1, módulo 2, módulo 3. O módulo 3 está em andamento. Você pode adquirir os nossos cursos e você vai receber aí no teu tablet, computador, smartphone, assistir aulas de escatologia. Se você adquirir o módulo 1, módulo 2 e módulo 3, você terá 12 horas aulas de escatologia. Eu recomendo que você adquire primeiro, evidentemente, na sequência, o módulo 1.
depois o 2 e depois o 3. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Grande abraço, até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Grande abraço, até o próximo vídeo.